Massa atleticana, seja muito bem-vindo ao canal. A gente vem trazendo um corte aí do Canelada e sim, o pilhado pirou. O pilhado foi a loucura mesmo com a grande vitória do nosso Galão da Massa calando o Maracanã. Ficou pé da vida, meu amigo. Então a gente vai trazer um corte aí dele e toda a equipe zoando ele também. Mas no final a gente vem trazendo também uma parte deles elogiando o jogo, os dois jogos que o Galo fez contra o Flamengo, que competiu muito bem e mostrou a força do elenco. Então, bora tocar o vídeo. Antes de mais nada, você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora tocar o vídeo, rapaziada. Boa noite, amigos do Canelada. Eu vou abrir esse Canelada hoje trazendo um ditado. A soberba, ela precede o fracasso. Que displicência ridícula do Léo Pereira dentro da área. Não pode. Tem crédito com a torcida e com o Flamengo? Tem. É um baita zagueiro? É. Já conquistou muitos títulos pelo Flamengo? Já. Mas aquela displicência, aquele toquezinho ridículo dentro da área, entregando o gol e a vitória pro Atlético Mineiro dentro do Maracanã, é uma palhaçada, gente. Eu sei que o Flamengo é um time que sai jogando, eu sei que o Flamengo muitas vezes vai errar passe porque arrisca sair, trabalhar a bola. Agora, daquele jeito não. Eu que fiz escolinha, que não jogo nada futebol, eu sei que você não pode cruzar uma bola dentro da área, que você não pode dar toquinho sem força dentro da área. O Flamengo entregou a vitória para o Atlético Mineiro, com essa displicência, com essa soberba que muitas vezes o Flamengo tem dentro do Maracanã. Isso tem que ser dito. Muitas vezes tem soberba e não pode, é um rival, é um time grande, é Copa do Brasil, é mata-mata, tem que jogar a vera num jogo como esse, tem que dar a vida num jogo como esse. Tinha que poupar o time titular? Tinha. Apoio a decisão do Felipe Luiz. Os focos do Flamengo são Libertadores e Campeonato Brasileiro. Ele deixou isso claro. Só que aí tem um ponto que eu quero trazer aqui. O único ponto positivo de hoje, na minha opinião, Samuel Lino. Meu amigo, esse cara entrou e mudou o jogo pro Flamengo. É um cara que já mostrou que pode ser muito decisivo nesse time do Flamengo. Agora, até sofrer o gol, o Flamengo não jogou nada. O Flamengo foi inofensivo. E aí vem a minha pergunta. Sempre que o Flamengo joga com time misto, o Flamengo é inofensivo. O Flamengo não joga bem. Então, para que tem um elenco galáctico? Se você, quando faz o rodízio, o time não joga nada. Porque não jogou nada hoje até a entrada do Samuel Lino. Além da displicência do Léo Pereira, que para mim é imperdoável, uma displicência como aquela, dentro da grande área, num jogo decisivo, para mim é imperdoável. Além disso, o Flamengo não jogou nada até sofrer o gol. O Flamengo não ameaçou em nada o Atlético Mineiro até sofrer o gol. Então, foi uma partida ruim e o Flamengo, pela soberba e pelo mau futebol, até a entrada do Samuel Lino, que mudou o jogo, por isso o Flamengo mereceu perder. Copa do Brasil é o foco do Flamengo? Não. Felipe Luiz já deixou isso claro. Agora, aquele toquezinho dentro da área, para mim, Léo Pereira tem crédito, baita zagueiro, mas para mim aquilo ali é uma palhaçada com o torcedor que foi hoje pro Maracanã. Com o torcedor que esperava mais desse time misto do Flamengo. Mais um jogo ruim de time misto do Flamengo. Então, é aquele negócio. Tem elenco poderoso, tem elenco forte. Todos os jogadores que estavam ali dentro hoje são caríssimos.
tirando o Everton Araújo, que é da base, o Matheus Gonçalves, que é da base. Agora, o resto, tudo jogador muito caro e que entregaram muito pouco no jogo de hoje. Ou seja, o Flamengo, com a soberba e a displicência, começa atrás no mata-mata da Copa do Brasil. O Atlético Mineiro tem a Copa do Brasil como foco. O Atlético Mineiro está a 16 pontos do Flamengo no Campeonato Brasileiro. O Atlético Mineiro sabe que a Copa do Brasil é uma oportunidade para ganhar título. Foi com seu time titular, não fez também grandes coisas no Maracanã, mas com o gol dado pelo Léo Pereira, o Atlético Mineiro sai na frente no confronto. Tô aqui, aniversário do meu pai, 76 anos. Pô, tudo, vamos ver o Flamengo e uma draga como essa do time misto do Flamengo. Uma boa noite, Raí Monteiro. Boa noite, Flávio Prado, Fábio Piperno. Me desculpa aqui, ô Flávio Prado, me desculpa, mas essa displicência do Léo Pereira é sacanagem com a minha cara, um toquezinho daquele dentro da área. Até minha mãe sabe que não se dá um passezinho daquele dentro da área. Ainda mais num jogo de mata-mata, Flávio Prado. Boa noite, Pilhado. E acaba com a noite da gente, né? Bem, na verdade, a gente fica chateado, triste. Aniversário do pai do cara. Pelo amor de Deus. Acabou comigo. Acabou lá comigo. entre uma coxinha e outra, teve que largar. Cara, eu tava numa felicidade, tava todo radiado. Aí, acabou comigo, pô. Conseguiram acabar com a minha noite. Você chegou aqui triste mesmo. Ainda bem que você abriu aí, desabafou e eu já fiquei mais aliviado e tal. Mas olha, acabou comigo, tô chateado. Samuel Lino deu aquela esperança, falei, opa, né, mesmo? Mas a gente supera, Pilhada, isso faz parte. O que o pessoal aqui no estúdio vibrou, Flávio, na hora que saiu o gol do Samuel Lino. Claro. Parecia o Brasil na Copa do Mundo. Claro, o Flamengo é Brasil. Eu imagino o bando de secador que tem dentro da Jovem Pan. A Jovem Pan é uma secação do Flamengo. Agora, eu queria saber também, Raí, sobre o Atlético Mineiro, né? Porque o Atlético Mineiro consegue um baita resultado dentro do Maracanã. Agora o Atlético Mineiro é favorito para conquistar a vaga ali nas quartas de final da Libertadores, até porque o Flamengo deve poupar, né, o seu time titular de novo no jogo de volta. E é um Atlético que fez a lição dele, né? Fez a lição fora de casa, não é nem a lição de casa. Fez a lição de fora de casa. Jogou, não deu muitas chances para o Flamengo e aproveitou quando teve oportunidade, Raí. Sim, e acho que a gente precisa até contextualizar um pouco do que é a temporada do Atlético até aqui, né? Que é uma temporada com muitos problemas, apesar do título no Campeonato Estadual contra o América Mineiro. O Galo não engrenou no Campeonato Brasileiro e na Libertadores teve muitas dificuldades. Passou em segundo na sua chave, foi jogar o playoff contra o Bucaramanga, teve que jogar pênaltis, né? Precisou dos pênaltis para passar contra o Bucaramanga e além das instabilidades dentro de campo, muitas instabilidades fora do campo. Salário atrasado, jogador que coloca o clube na justiça, depois volta atrás, quer sair, depois volta atrás. Então, o Atlético chegou para essa semana de jogos contra o Flamengo, né, sem uma perspectiva tão positiva assim. E no domingo, o Galo já tinha feito um jogo muito bom no Maracanã. O Atlético já tinha segurado o Flamengo no Maracanã domingo, marcado muito bem, principalmente, escapado em vários contra-ataques perigosos, nesse sistema que o Cuca armou com o Rony, Coelho e o Hulk no ataque, né? Um sistema de jogo bastante diferente do que ele vinha produzindo até aqui na temporada, com 3 zagueiros, com o Scarpa numa ala, com o Gabriel Menino na outra. O Alan Franco muito bem no meio-campo nos 2 jogos, tanto domingo como no jogo de hoje. Então, acho que mais do que o resultado, né, que é óbvio que é excelente, o Atlético tem uma possibilidade grande de avançar de fase, o Galo parece ter encontrado um caminho diferente para essa sequência de temporada, né? Era um time com muitos problemas antes desses 2 jogos contra o Flamengo, ele já tinha ido bem domingo, hoje bem de novo, consegue vencer e mostra que o Cuca pode conseguir, ao longo desse ano, né, extrair mais desse elenco, principalmente dentro das Copas. No Campeonato Brasileiro, o Galo não é favorito a título ou a coisa do tipo, mas na Copa Sul-Americana, onde ele está do lado da chave oposta ao do Fluminense, eles podem até fazer uma final. E na Copa do Brasil, se ele passar pelo Flamengo, que é um golpe de muita autoridade, eliminar o atual campeão, eliminar um dos times mais fortes do país, o Galo pode engrenar para uma segunda parte de temporada aí muito mais promissora. Gostei de novo do jogo do Atlético hoje. Eu acho que tem que se dar muito mérito para o Cuca.
a estratégia armada nesses 2 confrontos contra o Flamengo, surpreendendo, com um sistema diferente, com 3 zagueiros, com 3 atacantes de muita velocidade, foram chave para o Atlético conseguir fazer 2 ótimos jogos contra o Flamengo. Concordo com o Raí. Eu também acho que esse Atlético Mineiro vai ser muito forte nas Copas, tá? Eu sempre falo do Atlético Mineiro. As perspectivas para o Galo, a gente falou sobre isso no Bate-Pronto hoje, eu disse que achava que para esse jogo era um Atlético com a faca nos dentes de novo, porque ele claramente vai dar prioridade às Copas. O que o Atlético imagina? O Atlético imagina fazer um Campeonato Brasileiro sem correr os riscos do ano passado, quando só se safou do rebaixamento na última rodada, e avançar o máximo possível nas 2 Copas. E outra coisa, sobre aquilo que o Raí falou. O Atlético Mineiro, como eu disse na abertura aqui do programa, ele fez 2 jogos equilibrados contra o Flamengo no Maracanã. Não dá para dizer que um dos 2 tenha sido melhor que o outro. Claramente melhor que o outro. Foi 1-0 para o Flamengo domingo, o Rony teve a bola para fazer 1-0, hoje 1-0 para o Galo, o Flamengo não jogou com o time completo e fez o seu gol também por conta de uma falha individual. Fica até meio difícil, Pilhado, a gente apontar qual foi a principal falha, né? Se foi a do Rony no gol perdido domingo ou a do Léo Pereira hoje. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, em relação a essa nova configuração do Galo, esse modo de atuar que o Cuca adota, eu não sei se é coincidência, é claro que ainda é um recorte muito pequeno, está cedo para falar, mas pode ser também que colabore aí para, digamos, recuperação do Scarpa, que não vinha tão bem. Por quê? Porque agora o Scarpa passa, de alguma forma, também a ter uma outra função. Ele se torna efetivamente o jogador de criação do Galo, né? É muito diferente do outro posicionamento de um Scarpa naquele momento aparecendo até mais na frente, jogador aberto e tal. Agora não. Agora com o Rony, Coelho, o Hulk mais à frente, o Scarpa, ele tem mais liberdade de movimentação e ajuda mais na criação. Atrás dele, 2, enfim, jogadores de contenção, mas de bom nível, com boa saída, o Alan Franco e o Menino. Então, me parece que do meio para frente, o Galo vai se arrumando com qualidade e taticamente de uma forma muito interessante. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês aí do Canelada, falando muito dessa grande vitória. Você viu aí o Pilhado ir na loucura com o erro do Flamengo. A gente tem que reconhecer, cara, o Galo jogou muito bem os 2 jogos, e postou muito bem. O Cuca mostrou a qualidade do elenco e mostrou a sabedoria dele em remontar esse elenco. Pô, remontar em qual sentido? Cara, o elenco estava com rumor de racha, jogadores querendo ir embora por falta de pagamento, né? A diretoria não falava nada. Cara, o Cuca perdeu o irmão dele essa semana. Então foi um turbilhão de coisas que o Cuca, mesmo assim, conseguiu montar um bom time. Do mesmo jeito que ele montou já para o jogo de domingo. Conseguiu dar melhor atuação para o Galo. Cara, a gente não pode tirar a parte do Cuca. Mérito total do Cuca. Claro que os jogadores se doaram um pouco mais. Acho que o Cuca também conseguiu unir a equipe. Rapaziada, as coisas estão sendo resolvidas. A diretoria está trazendo reforços, mas vai arcar com o combinado. Conseguiu ali, irmão, devagarzinho, conversar com todo mundo e unir essa equipe novamente pelo nosso Galo. Porque, pô, querendo ou não, quem estava passando vergonha era o torcedor, mas eles, como elenco, também passam vergonha. Aquele jogo contra o Palmeiras. Enfim, vamos nem falar sobre isso. O fato é que o Galo conseguiu fazer uma ótima atuação, um bom resultado para trazer essa vantagem, né, para a semana que vem aqui para BH, e se Deus quiser, o nosso Galo vai se classificar para cima do Flamengo, dando a revanche do ano passado. Então quero saber de você que acompanhou o vídeo até o final, qual é a sua opinião sobre tudo que foi falado aí. Deixe a sua risada para cima aí do Pilhado, que falou muito sobre soberba. É isso aí, rapaziada. E ser soberbo, que é o melhor elenco do Brasil, tomou.
E a zaga é titular, não é a zaga mista, não. O brasileiro jogou com o time titular. E ganhou de 1-0 ali naquela bola parada que a gente acabou dando mole. Então, não tem essa não. O nosso Galo vem forte para essa Copa do Brasil. E se Deus quiser, vamos conquistar essa classificação mais uma vez aqui na nossa arena. Então, você que assistiu até o final, deixa aí no seu comentário a sua risada. Tá? Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Jornal do Galo e deixe o seu like, é muito importante você deixar o like, ajuda demais o meu trabalho. Fica aqui o dia inteiro procurando notícias, informações do nosso Galo para trazer em primeira mão no seu Jornal do Galo. Valeu, rapaziada, um grande abraço.